Pessoal, recentemente nós reprisamos uma matéria, né, sobre o câncer de pâncreas que eu tive, né? E quem descobriu foi a Elisângela Parron. E o tratamento ortomolecular que eu fiz fez muita diferença na minha recuperação, né? Eu acabei não precisando fazer químio nem rádio, eu não precisei ir na UTI, não fiz transfusão de sangue. A minha cirurgia foi um milagre, né? Eu tirei 1/3 do pâncreas, não fiquei com diabetes. E o oncologista que cuidou de mim, ele falou: olha, o tratamento ortomolecular que você fez muita diferença, né, na sua recuperação. E foi maravilhoso estar com o Roberto Castro fazendo todo esse acompanhamento, né? Eu descobri em fevereiro de 2020, fizemos o tratamento por 5 meses. Em agosto de 2020, eu fiz a cirurgia. Fiquei 3 dias no hospital e fui para casa. Eu fiquei com o dreno pendurado por 30 dias. Depois de 30 dias que eu tirei o dreno, que é a largura de um dedo, assim, né? 1 centímetro de diâmetro, mais ou menos. Em 10 dias, o buraco fez assim, ó, fechou. A recuperação é impressionante quando o seu corpo está limpo, o seu corpo está com as vitaminas adequadas e quando você usa os alimentos como remédio. Então, foi tudo isso que eu aprendi com o Roberto e nós vamos reprisar aí essa entrevista que foi muito importante para mim. Linkando o negócio, sempre trazendo informações para você ter uma casa mais bonita e você ser mais feliz. E, gente, outro dia eu trouxe a doutora Elisângela Parron falando sobre como ela descobriu que eu tive um câncer, né? E eu não fazia ideia que eu estava com esse problema enorme comigo. Então, eu não poderia deixar de trazer também o doutor Roberto Castro. Obrigada, doutor Roberto Castro, por vir aqui atender o meu pedido. Eu que agradeço, Cleo. Gente, eu devo muito a esse rapaz, porque, assim, eu cheguei no consultório dele, eu tinha um monte... Aí né, depois que eu passei com a doutora Elisângela, eu não consegui entender que eu estava com câncer, né? Eu fui um monte de médico e aí eu não conseguia fazer os exames. Sério, eu marquei exame para fazer várias vezes, quebrava a máquina, o médico não ia, eu não conseguia fazer. Eu só consegui fazer o exame no dia 1º de março do ano passado, de 2020, que aí eu descobri, estou com câncer. Só que o meu oncologista falou, você tem que operar já, você vai ter que já fazer a cirurgia. Mas os hospitais só atendiam o pessoal da pandemia, ninguém queria me atender. Eu falei, e agora, o que eu faço? Aí uma amiga me indicou, falou, vai no Roberto e faz uma consulta com ele. Quando eu cheguei lá, gente, vocês não fazem ideia do que aconteceu. O Roberto virou para mim e ele falou, você está com o sistema imunológico todo comprometido, o seu sangue não está oxigenado, você tem muitos parasitas no organismo. Enfim, o quadro que eu tinha era um quadro de quem estava com câncer mesmo. Foi uma coisa, aí sim a minha ficha caiu e tudo isso ele identificou com uma microscopia, né, Roberto? Exatamente. Fique à vontade, Roberto, para se apresentar para o nosso público. Olá, é um prazer enorme estar com vocês aqui. É uma imensa satisfação poder ver a Cleo assim nessas condições, porque realmente o quadro que a Cleo apresentou é um quadro extremamente grave, é muito fatal em 60 dias. Eu sempre falo muito do quadro dela, porque é um quadro que costuma durar 60 dias, não dura 61. E olha que maravilha, estamos aí, ó, um ano depois, com a graça de Deus, vendo essa pessoa maravilhosa, podendo colaborar. O que nós fazemos é um tratamento chamado práticas integrativas, onde nós começamos com a microscopia de campo escuro, que é por onde nós conseguimos abrir as informações que ocorrem dentro do corpo, né? Então, na minha prática de formação, automaticamente nós vamos pegando as informações, que é o campo da chamada terapia biológica. Terapia biológica é o grande guarda-chuva que pega toda essa situação e ela engloba várias práticas onde entra a homeopatia, onde entra a terapia ortomolecular, onde entra a terapia nutricional, na verdade nutracêutica, né? Não passo dietas focadas em nutrientes, mas sim uma reparação do sistema imune que começa através do intestino.
isso utilizando técnicas e ferramentas que nós temos de tecnologia avançada, né? Então nós usamos a terapia biofísica, que é tudo que tem de muito moderno para poder auxiliar o organismo. Com isso, nós propiciamos que a terapêutica médica fique muito mais fácil, né? Isso favoreceu, por exemplo, os procedimentos que foram feitos com a Cleo, que são feitos com outros pacientes, né? O índice de recuperação dela em exames que ela fez que foram muito complexos, o índice de regeneração foi muito rápido, porque a chamada base celular, que é o que nós limpamos, estava muito limpa. Ela já tinha as reposições de minerais e vitaminas e nutracêuticos, que são componentes do organismo que há muita necessidade de organismo constantemente entra em falta. Ela já tinha reposto, então automaticamente o organismo começou a responder com muito mais celeridade. Gente, tudo isso foi com uma gotinha de sangue. Ele pega uma gotinha de sangue sua, põe na máquina, no equipamento, o equipamento vai mostrar se tem defesa no seu organismo, se o seu sangue está realmente vermelhinho lá, que nem um moranguinho, né, que eles falam, se você tem a recuperação celular está adequada, enfim, uma série de coisas. E depois desse diagnóstico, né, que eu fiquei assim, ó, eu tenho tudo isso, eu não sinto nada, gente, como é que pode? Mas estava com câncer, né, câncer no pâncreas. E aí a gente começou, a princípio, fazendo um tratamento com reposição de vitaminas e também tirando a alimentação inflamatória, né, doutor? Que é muito importante, não é isso? Gente, o difícil mesmo é você ficar longe dos equipamentos contaminantes, né, doutor? Fala para mim, como que é esse... É difícil para a pessoa se entregar nesse tratamento, né, como eu fiz, não é isso? Eu tenho percebido que as pessoas ao meu redor têm muita dificuldade de fazer isso que eu fiz. O que nós temos visto, na verdade, é que as pessoas realmente elas acabam tendo uma séria dificuldade em aderir a uma parte do tratamento, salvo quando elas percebem que elas estão severamente incapacitadas. Nós não vamos usar o termo doença, porque não é bem ainda o processo de doença. Eu costumo explicar para os pacientes que o nosso organismo ele tem algumas capacidades, né? Então, como que eu explico? Funciona assim, a cada 100 vezes que o nosso organismo ele tem um comprometimento, 80 vezes ou 80% do tempo, o corpo passa fazendo regeneração através do próprio sistema autoimune. Ou seja, nós não percebemos que nós estamos adoecendo porque ele lança a mão do mecanismo de defesa e ele corrige a informação para reparar a saúde. Por isso que eu falo que para mim a doença não importa. A doença é um problema dos médicos que tratam dessa doença, né? O nosso papel é ser intérprete biológico e favorecer a recuperação e a regeneração em saúde. 20% das vezes esse organismo ele não consegue se readaptar e aí nesses 20% ele começa a gerar sintomas. Geralmente então nós estamos nesse período, a pessoa começa a procurar os médicos, ele sente alguma coisa, faz exames e os exames não apontam alterações. Então nesse momento o organismo ele ainda tem uma capacidade de regeneração. Então o organismo, o que ele faz? Ele compõe, junto com os outros 80, uma capacidade de regeneração e restabelecimento de saúde. E outros 10% das vezes o organismo rompe essa barreira e ele acaba se transformando em doença. E é por isso que, por exemplo, momentos como esse, que é um momento pandêmico, quando nós temos uma grande parte da população, ou seja, mais de 10% da população adoecendo, o sistema ele não dá conta. O sistema de saúde? O sistema de saúde. Então o que eu quero dizer? O nosso organismo, em 90% das vezes, ele dá conta de regeneração. Principalmente quando nós mudamos as causas que faz com que ele caminhe para o processo de adoecimento.
Ah, então foi isso que aconteceu comigo. A gente tirou os itens inflamatórios, né, e os itens contaminantes, que eu tinha muitos metais pesados no organismo também. Isso. Então, quando nós temos muitos índices que acabam agredindo o corpo, como os metais pesados que nós temos distribuído ao longo de uma série de coisas. Eu vou dar um exemplo. Tem muito chumbo em maquiagem. O duro é você convencer a mulher que ela não pode usar tantas maquiagens assim. Principalmente quando elas vão usar aquele batom que permanece por 24 horas. Ele é cheio de chumbo. Não, mas ele foi cruel comigo. Ele falou assim, eu falei assim, olha, doutor, eu tô linda, maquiada. Ele falou assim, maquiagem é lindo pra quem tá vivo. É fato, porque o caso dela era um caso muito grave, né? Então o que ocorre? Nós precisamos remover todos os estimulantes para deixar uma margem para que o corpo se regenere, né? O nosso corpo ele tem uma alta capacidade de regeneração. Na verdade, o nosso organismo ele é programado para não morrer. E é muito importante isso. Eu sempre dou um exemplo. Se nós chegarmos em um programa às 18 horas, um programa que promove ensino e um programa que fala sobre homicídio, automaticamente a maior índice de participação vai ser no homicídio. Por quê? Porque inconscientemente o corpo ele vai olhar para aquilo ali e ele vai falar, não faça isso porque senão eu morro. E o programa que promove ensino, ele vai demorar um pouco para entrar em um ritmo mental. Por isso que é um pouco difícil as pessoas aderirem, porém, com uma semana de tratamento, as pessoas já começam a perceber melhora. É verdade. Com 15 dias, o corpo começa a murchar. Então eu sempre falo para as pessoas, principalmente para as mulheres, calma, não é um tratamento para perder peso. Você vai fazer, eu chamo efeito baiacu. Você está inchada e você vai começar a desinchar. Então hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que ela perdeu 15 quilos em 35 dias. Como assim, gente? Era água, era inflamação. Então ela não conseguia andar, ela chegou com muita dor. Ela chegou realmente com o processo corporal, por isso a questão nós chamamos de microisquemia, né? As células hemácias, elas não conseguem transportar oxigênio, porque muitas vezes o problema está no intestino. O intestino ele começa a apresentar uma coisa que nós chamamos de leaky gut, um intestino hiperpermeável, porque o intestino ele tem que funcionar como se ele fosse uma peneira e na verdade como se ele fosse uma peneira de pano. E muitas vezes esse intestino, como acontecia no caso da Cleo, ele estava como um intestino aberto, como se fosse uma peneira de plástico. Então os chamados macronutrientes, que são vitaminas, proteínas e carboidratos, eles estavam passando por essa barreira e eles não eram digeridos dentro do intestino. Dentro do nosso intestino moram parasitas, moram bactérias, moram fungos, que tem função de quebrar esse intestino, esses nutrientes, como se fosse um Lego. Então eles vão desmontando esses pedaços, transformando macronutrientes em micronutrientes, e eles passam assim a estar disponíveis para o organismo. A grosso modo, quando as mulheres começam a perder o cabelo, o que elas pensam? Preciso tomar vitamina. Mas se o intestino estiver vazando, elas vão tomar essa vitamina e se tiver muito parasita, eles vão atrás. Então o parasita ele fica mais forte e ele começa a puxar esse nutriente. Então os cabelos caem, a unha fica fraca, a unha do pé começa a apresentar alterações e é isso que nós vamos observar, né? Era o que acontecia com a Cleo. Exatamente. Gente, eu comecei o tratamento em uma semana. Eu tenho uma foto, vou colocar no coisa. Em uma semana eu tinha uma verruga aqui que estava crescendo muito rapidamente. Ela crescia para todos os lados, inclusive para frente. E eu falei, nossa, eu pedi para meu marido tirar uma foto, que eu achei estranho. Ela tirou a foto aqui, ele tirou a foto. Uma semana depois do tratamento ele tirou a foto, não tinha mais. Sumiu, desapareceu a verruga. E o que acontece? Não foi só isso que aconteceu para mim, né? Esse foi o primeiro sintoma impressionante desse tratamento. Depois, o meu cabelo parou de cair,
A minha unha parou de quebrar. Eu emagreci 10 quilos sem fazer o menor esforço. E eu não tenho mais problema de unha, né? Porque às vezes dá micose, essas coisas, sumiu tudo. Não tenho esse tipo de problema, que na verdade é causado por fungo, né, doutor? Os fungos, eles acabam invadindo o organismo. Na verdade, eles acabam extravasando do intestino para fora. É um pouco agressivo o que eu vou falar, mas é um exemplo para que as pessoas entendam o porquê do efeito baiacu. Mas quando uma pessoa morre, o que acaba acontecendo é que em pouco mais de 24 horas o corpo dela começa a inchar. Por que que começa a inchar? Porque esse intestino ele começa a abrir e as bactérias que estão ali, elas são bactérias especializadas em consumo de proteínas. O nosso corpo ele é proteína por inteiro. Então ele começa a extravasar e eles começam a sair do intestino e eles começam a consumir o organismo como um todo. E esse é o maior exemplo do porquê muitas pessoas chegam com muitas dores. O raciocínio dessas pessoas fica lento, eles começam a esquecer nome, nós chamamos de anomia. Então a pessoa ela olha a estrutura, ela lembra da estrutura, mas ela não se lembra o nome. A pessoa começa a perder energia. Por quê? Porque os nutrientes eles começam a não estar disponíveis para o organismo como ele deveria estar. Por quê? Porque as bactérias do bem, como eu costumo brincar e chamar, né, são bactérias que deveriam estar ali programadas para ir promovendo o trabalho desses nutrientes, elas começam a ir para o lugar errado. E quando elas vão para o lugar errado, automaticamente elas começam a gerar sintomas nas pessoas e começa a causar um desequilíbrio no organismo. Então o organismo ele começa a ter uma resposta exacerbada. Então essa resposta exacerbada ela pode ser em cima de algum órgão e com o passar dos anos, porque o organismo vai fazendo isso durante um tempo e geralmente em torno de 10 anos, ele começa a ter uma reação exagerada podendo levar a uma doença, né? Então nós utilizamos a metodologia chamada terapia biofísica, ou seja, usamos todo o conhecimento que existe de física com equipamentos tecnológicos para auxiliar o processo de regeneração corporal. Eu fiquei muito impressionada de saber, né, conforme o doutor me explicou, que quando você tem um tumor grande, você tira um raio-x e ele aparece. Quando você tem um tumor menor, você faz uma ressonância magnética e ele aparece. Quando você tem um micro tumor, você faz um PET scan e aí esse tumor aparece. Agora, para descobrir problemas menores do que o equipamento PET scan, tem que usar a microscopia, não é isso, doutor? Problemas menores do que 30 milímetros, ele tem um segmento, né? Então, o que nós utilizamos? A microscopia, ela mostra para nós que existem alguns endobiontes, que são alguns micro-organismos que aparecem, que eles dão condições favoráveis para crescimento de tumores ou outras doenças. Isso abre o link para um outro exame chamado de biorressonância magnética. Então, como a Cleo disse, né, nós temos um tamanho para realizar tomografia, né, que é o quê? É um exame mais conhecido, assim como o raio-x é um exame mais conhecido. Então, vamos pegar do raio-x. O raio-x ele pega um exame, uma alteração grande, vamos supor, do tamanho de um limão, ele aparece fácil em um raio-x. Numa tomografia, esse exame do tamanho de uma azeitona, ele costuma aparecer. Se não pegar na tomografia, exames de ressonância magnética, eles costumam pegar estruturas menores, minúsculas, então em torno de 30 milímetros. Menor do que isso, existe uma alteração que pode ser pega no PET scan, porque ele corre a informação do corpo inteiro. E antes dessa formação, quando nós temos ainda alterações de campo elétrico, que é chamado então alteração na troca de prótons, nêutrons e elétrons, aí nós temos um exame que chama biorressonância, que foi através dessa biorressonância, porque nós somos, todo ser vivo, ele transmite uma informação bioelétrica. Então, com isso nós passamos a biorressonância e nós conseguimos identificar a presença. Através disso, por exemplo, nós identificamos a presença de 54 tipos
de parasitas diferentes que tinham. 56. 56, né? Tipos diferentes de parasitas que tinham presente na Cleo. Isso promove uma alteração muito grande no metabolismo corporal. E esses parasitas, eles são sustentados geralmente por metais, principalmente os metais pesados. Com isso nós conseguimos então identificá-los e traçar um tratamento de atração para eles. Isso nós fizemos através da física, entendeu? Ou chamada terapia biofísica, que permite com que nós façamos com que essas alterações vão acontecendo de maneira indolor, né, mudando os hábitos principalmente e a causa das situações. Olha, quem puder, faça uma consulta, né, com um especialista, como o Dr. Roberto, ou com o Dr. Roberto mesmo, que é impressionante o que ele consegue identificar no seu corpo, né, porque como ele não é só ortomolecular, ele também tem práticas integrativas, fototerapia, não é isso? E uma série de outras coisas, ele consegue identificar problemas que você não consegue nem imaginar, de diversas áreas, né? Porque a visão dele é muito sistêmica, então ele consegue fazer uma análise geral de qual que é o seu problema. E aí o tratamento para tirar os metais pesados é muito interessante. É uma bacia com água, onde você põe o pé e a água está limpinha. Aí você segura um equipamento e depois de algum tempo aquela água vai ficando muito escura. São os metais pesados que estão saindo do seu corpo, não é isso, doutor? Sai verme também por ali? Sai verme por ali. Porque o nosso corpo, ele trabalha com sistema elétrico, né? Então é prótons, nêutrons e elétrons, ele promove trocas e o que nós fazemos é identificar qual é o tipo e determinar como é que isso vai alterar o sistema, né? É importante que as pessoas entendam que nós chamamos de práticas integrativas complementares de saúde, né? Existe uma política para isso, inclusive, né? Por quê? Porque nós não pedimos para a pessoa, olha, abandone o seu tratamento, não é isso. Nós vamos melhorar a resposta do seu tratamento médico para você que faz o tratamento. Isso vai melhorar, porque você não vai precisar usar tanta medicação para ter resposta. Então é como se você pegasse uma casca de laranja muito grossa, você vai removendo as estruturas grosseiras e o corpo tem mais afinidade. Ele consegue responder mais rápido. E nós conseguimos remover isso do corpo através dessa ferramenta. Eu fiquei muito impressionada, principalmente porque a especialidade inicial da clínica era tratamento de feridas, né? Então, as pessoas às vezes têm uma ferida muito profunda, que nem diabéticos e pessoas com doenças, sei lá, diversas, né? E aí chega ao ponto de quase amputar o membro, né? E aí, neste caso, entra o tratamento do Dr. Roberto para recuperar essas pessoas. Já tem muitos casos que o senhor conseguiu evitar que fosse amputado o membro? A maior parte dos casos nós conseguimos evitar, né, mudando sempre a causa, que a relação de causa é uma coisa importante. Até deixo uma dica, né, quem está severamente doente ou se sente doente, precisa evitar ovo, precisa evitar chocolate, precisa evitar carne de porco, que libera amina biogênica, é um veneno, precisa evitar leite, peixe de couro, como bagre, salmão, bacalhau e, por incrível que pareça, também o coco, porque isso acaba afetando bastante o organismo. E nós conseguimos fazer mudanças importantes, principalmente se você não tem muitas alterações de estruturas, né? Como a Cleo falou, nossa intenção inicial é a questão da ferida, mas só que a ferida, o entendimento dela é muito mais ampla. Porque a ferida as pessoas entendem só quando aparece uma espinha, por exemplo, ou aparece uma grande lesão. Mas não é. Quando nós temos chamadas barreiras hematológicas, são barreiras de sangue, barreiras bioquímicas alteradas, elas são feridas. Em algum momento ela vai estourar com uma artrite, uma artrose, uma dor, um tumor ou mesmo uma lesão mais severa, né? Um infarto, um AVC, alguma coisa. Isso tudo nós conseguimos detectar através da microscopia, que é um agente fabuloso
e ajudar no processo diferenciado de caminho. Tá? Então é isso que nós conseguimos promover. Sempre auxiliando o tratamento convencional, né? Sim. Que sempre ajuda a melhorar a resposta do paciente. Sempre ajudando a resposta. Doutor Roberto, eu estou muito feliz de recebê-lo aqui. Eu estou imensamente grata pela sua presença. Eu fiquei muito feliz que você veio mesmo. Eu agradeço o convite e fico à disposição, né? Porque levar essa informação para a nossa população é uma coisa extremamente importante, porque as pessoas procuram uma forma de melhorar sempre, né? E nós estamos com o nosso trabalho justamente focado nisso. É isso aí. Gente, não cuide só da sua casa, cuide de você. Cuide da casa do seu espírito, que é a sua saúde, o seu corpo. Preste atenção no que você precisa melhorar, não só do lado de fora, mas principalmente do lado de dentro. Linkando o negócio, sempre trazendo informações para você ter uma casa mais bonita e você ser mais feliz. LKN Cortinas. Cortinas, persianas, papel de parede, tapetes, tudo personalizado para trazer mais conforto térmico, conforto acústico, controle de privacidade e luminosidade. Sabe quando você quer fazer aquele trabalho? Fica uma luzinha na sua vista atrapalhando, te dando desconforto e tudo mais? A gente pode te ajudar com isso. Chame 11 9 80 80 14 48. LKN Cortinas. Vocês vão me ver trabalhando, viu? Falou pra mim que ele precisava diminuir um pouco a luz aqui. Aí eu tinha essa persiana, falei, vamos colocar a persiana aí. Vai te ajudar a diminuir, bloquear a luz.